Gunko é uma integrante dos Cavaleiros Sagrados que foi apresentado recentemente no arco de Elbaf. Porém, nas últimas semanas tem circulado várias teorias sobre ela no fandom de One Piece. Em especial, uma teoria que afirma que a Gunko, na verdade, é uma integrante do exército revolucionário disfarçada de nobre mundial. E nesse vídeo eu irei analisar as principais teorias sobre a personagem e dar minha opinião sobre elas. Após isso também eu gostaria de comentar algumas hipóteses que eu acredito mais, incluindo algumas que eu mesmo formulei. Muito boa noite a todos. Hoje eu vou aqui falar sobre a teoria, principalmente a teoria da Gunko espiã, porque eu não acredito que essa teoria faça tanto sentido, embora eu não desacredite totalmente dela. Eu também quero apresentar a minha hipótese preferida que tá circulando aí, e também uma hipótese que eu criei, mas que não é tão provável assim, mas eu também acho interessante comentar. Então, a principal teoria sobre a personagem da Gunko é que ela, na verdade, não é uma nobre mundial, mas sim uma espiã do exército revolucionário. Essa teoria se baseia principalmente em dois argumentos. O primeiro diz respeito à falta do título de Santa antes do seu nome, já que quando a Gunko é apresentada junto com o Shamrock, ela não possui o título de Santa como os outros nobres. Normalmente ela deveria se chamar Santa Gunko, mas ela não é chamada assim, só Gunko, tá lá no balãozinho de apresentação. Um outro ponto usado para fortalecer a teoria é que a aparência de Gunko se assemelha bastante com a de vários revolucionários. Os teóricos afirmam que ela tem um estilo semelhante aos revolucionários, principalmente se referindo aos seus óculos que ela usa na testa. Óculos esses que são muito parecidos com diversos óculos usados por vários revolucionários exatamente da mesma forma, logo acima dos olhos ou em conjunto com um chapéu ou uma boina. Alguns exemplos de personagens integrantes do exército revolucionário que usam os óculos da mesma forma que a Gunko são o Sabo, a Koala, a Belobete, o Morley e o Lindbergh. Então são 5 personagens que usam os óculos exatamente da mesma forma. O que, assim, faz com que pareça que não é uma coincidência, até porque tem muitas coisas em One Piece que parecem coincidência e não são. Mas, realmente, eu não acho que isso seja algo tão revolucionário assim, que seja uma teoria muito provável, né? Somando esses dois fatores, então, foi criada uma teoria que afirma que Gunko é, na verdade, uma espiã do Dragon entre os nobres. Ela está passando informações para ele que, posteriormente, vão poder ser usadas em um possível ataque dos revolucionários a Mary Joyce, assim como ela também poderia ajudar no ataque, né? Fazer o efeito surpresa ali, estando ali dentro já dos nobres, e ela vai conhecer muito bem a cidade ali e tal, várias coisas. Também tem uma teoria que, tipo, que aquele olho dela que tem uma cor diferente, que é meio estranho, os dois são, né? Mas o que é mais estranho, ele é, na verdade, meio que uma coisa, uma tecnologia que vai passar imagens para os revolucionários e tal. É uma coisa meio complicada aí, né? Mas é interessante, é uma teoria realmente bem legal. Mas eu não acredito nela, eu vou explicar nesse vídeo agora por que que não. Apesar dessas evidências que foram mostradas agora, eu não acredito que haja algum motivo muito palpável para se acreditar nessa teoria. O primeiro ponto destacado pelos teoristas sobre a Gunko não possuir o título de Santa, para mim não faz muito sentido. Isso porque na apresentação da Gunko, quando vemos o seu nome e vemos que ela não é chamada de Santa, vemos também a apresentação do Shamrock Figureland. E no quadro de apresentação, onde vemos o seu nome, também não tem nenhum título de santidade. Dessa forma, poderia parecer que o Oda esqueceu de pôr os títulos deles, mas eu não acredito que seja nisso, porque abaixo do nome do Shamrock está escrito que ele é filho do São Garlin, e o Oda está usando o título de santo pro Garlin, mas não pro Shamrock, nem pra Gunko. Isso me faz acreditar que existe algum outro motivo que explica a falta dos títulos de santidade da Gunko e do Shamrock. Mas não é porque a Gunko é uma espiã nem nada. Até porque não faria tanto sentido, né? Porque ela é uma espiã que não tem o título de santidade. Por que que ela não tem, né? Ela veio da plebe e virou um cavaleiro sagrado, literalmente. É meio complicado. Agora, sobre os óculos, eu acho que pode ser só uma coincidência que eles sejam parecidos. Novamente, eu falei que pode ser que não seja uma coincidência, porque o One Piece tem disso, mas pode ser que seja sim. Óculos na testa, principalmente como os usados pela Gunko e pelos revolucionários, são muito comuns em estéticas steampunk. O exército revolucionário, ele tem vários integrantes que usam uma estética mais puxada para o steampunk, como Lindbergh, por exemplo, que além de ele ter uma estética e roupas semelhantes às usadas em obras steampunk, ele cria máquinas movidas a vapor, que são, na maioria dos casos, o foco de obras desse gênero, visto que steampunk se trata de um futuro ou passado em que a tecnologia, ao invés de ser movida pela eletricidade, é movida por máquinas a vapor, né? Por isso que tem muitas chaminés e trens, essas coisas. Um exemplo legal disso é tipo Fullmetal Alchemist. É um mundo meio steampunk.
Entretanto, né, como eu já disse, eu não nego que pode existir uma conexão entre os revolucionários e a Gunko, e eu vou tratar mais disso numa teoria que será abordada mais pra frente do vídeo. Mas outra coisa sobre os óculos e a estética meio steampunk é que os Cavaleiros Sagrados em geral têm roupas meio steampunk, sabe? Porque o mundo de One Piece, ele é um pouco steampunk, é um mundo que se passa meio que no passado, mas ao mesmo tempo é tecnológico, entende? Meio que uma era vitoriana mais tecnológica. Seria um período interessante que os nobres estariam vivendo. Eles têm tecnologia, mas eles têm um estilo mais clássico, sabe? Mais de antigamente. E se você for olhar a roupa do Shamrock e a roupa da Gunko como um todo, a roupa até do Somers e do Kiringan, eles têm uma estética um tanto steampunk, sabe? Então eu realmente não acredito que tenha uma relação muito grande entre a questão da estética dos personagens. Pode ser também que essa escolha de uma estética parecida desses dois grupos, os revolucionários e os Cavaleiros Sagrados, é porque existe alguma relação entre eles, sim. E eu acredito que a relação que não ocorre ainda, mas que vai vir a ocorrer, é que os Cavaleiros Sagrados são os futuros inimigos dos revolucionários. Pra mim é o que faz o maior sentido, porque eu acho que até ali o final de Wano, os revolucionários estavam meio perdidos, eles não tinham tanto um inimigo específico. Então, pelo menos na minha concepção, o Oda criou os Cavaleiros Sagrados. Talvez não todos, talvez alguns daqueles personagens já existissem, mas a Ordem dos Cavaleiros Sagrados foi criada pelo Oda para serem os oponentes dos revolucionários na guerra final. Por isso eles têm uma estética um tanto parecida, porque eles vão ser os oponentes dos revolucionários. Os Cavaleiros Sagrados e os revolucionários vão se enfrentar. E além disso, eu não vejo muito sentido em no Dragon conseguir enviar uma espiã para dentro da terra sagrada de Mary Joyce, enquanto ele não podia nem sequer salvar a Jeanne, que foi sequestrada pelos nobres. Uma coisa que as pessoas não pararam para pensar, eu acho, é como ele enviou uma espiã para dentro de Mary Joyce. Para uma pessoa ser promovida a um título de nobreza é um negócio absurdamente difícil. Veja, por exemplo, Loki. É só uma pessoa do nível de força do Loki que tem uma ameaça mundial que vai ser oferecido um título de nobreza. O Barba Negra tá fazendo várias e várias coisas agora pra ele conseguir ser promovido, entre aspas, a um dragão celestial. Então é muito difícil que o Dragon conseguisse colocar alguém lá que fosse realmente uma espiã, porque porra, ele ia precisar enviar uma pessoa normal pra lá, pra daí ela ser transformada numa nobre, pra daí virar uma cavaleira sagrada e ser treinada pelos nobres ainda. Assim, os cavaleiros sagrados, eles são nobres de nascença. Então, cara, é meio estranho, né? Também é estranho que a Gunko não tenha sobrenome, mas isso vai ser abordado nas outras teorias. Agora, eu iria abordar algumas hipóteses que eu acho mais prováveis do que a Gunko espiã. Uma teoria bem interessante que eu acho que explica melhor a questão da Gunko do que ela ser uma espiã revolucionária é uma teoria que eu vi em um episódio do Dom Podcast recentemente, citada pelo Evandro Fusari, do canal Mangakê. Essa teoria explicaria muito bem a relação tanto dos revolucionários com a Gunko, quanto a questão dela não ter um título de santidade. A teoria é de que, na verdade, a Gunko é um clone da Jeanne. E, como eu falei, né, isso explica a semelhança entre a Gunko e os revolucionários, porque a Jeanne era uma integrante do exército revolucionário. E, se eu não me engano, ela usava aqueles óculos na cabeça. Eu não tenho certeza agora, mas eu acho que usava sim. Isso também é uma possível explicação para a Gunko estar sempre com a parte inferior do rosto escondida, né? Inclusive, do último capítulo, ela aparece comendo, e ela tá comendo de máscara. Isso é uma coisa que, assim, não tem muitos mangás além de One Piece, né? Eu achei muito engraçado. Nessa hipótese, então, poderia futuramente ocorrer uma batalha entre a Bonnie e a Gunko, já que a Bonnie tá ali em Elbaf, né? Inclusive, ela não aparece faz um bom tempo. E a Gunko poderia até trair os dragões celestiais em favor da sua filha, porque, como a gente sabe, mesmo apagando as memórias e tal das pessoas, como aconteceu com o Kuma, ainda sobra uma espécie de instinto primordial das pessoas. Como, por exemplo, a Stussy, que mesmo sendo um clone, ainda tinha um tipo de pensamento próprio, se eu posso falar dessa maneira. A Gunko seria um clone da Jeanne que teria sido feito no tempo em que a Jeanne foi sequestrada e ficou em Mary Joyce, que é uma coisa realmente bem possível. Os dragões celestiais estão sempre fazendo clones e pedindo coisas pro Vegapunk e tal. E já tem vários clones, né? A gente tem os Serafins, tem a Stussy, os próprios Vegapunks, né? Os 7 Vegapunks são meio que clones, entre aspas. Mas eu não acredito realmente nessa hipótese, apesar dela ser bem interessante. O principal motivo para isso é que eu não vejo um motivo
muito explícito, muito claro pra eles criarem um clone da Jeanne, porque realmente não tem muito motivo pra isso. Tipo, eles pegaram aquela mulher lá porque o Nobre queria se casar com ela, testaram drogas nela, fizeram um clone depois. Tipo, tudo bem, mas por que eles vão usar esse clone pra ser o Cavaleiro Sagrado, que é literalmente a força que protege os nobres? Além disso, ela não é tão semelhante assim a Jeanne, pra ser literalmente um clone dela, né? Então eu vou apresentar a minha hipótese que eu criei, que eu não acho que seja também uma coisa que explica totalmente, mas é interessante, que é que a Gunko, na verdade, é um robô, um ciborgue. Não existem muitos pontos que sustentam a teoria, como eu falei, mas também não tem muitos pontos que sustentam as outras, então eu acho que eu posso dar aqui a minha colher de chá, né, sobre o tema. Um ponto interessante a ser ressaltado é que um dos olhos da Gunko parece ser especial. Talvez ele tenha alguma câmera, algum dispositivo de análise, algum dispositivo especial lá, sei lá, coisa assim, parece ter nos olhos dela. Em algum deles, né, porque os dois são meio estranhos. E também a gente vê que a Gunko, em alguns painéis, usa umas botas esquisitas, né, de um jeito, parece uma coisa meio tecnológica. Então, faz sentido ela ser um robô, um ciborgue, alguma coisa nesse estilo aí. Claro, precisaria, se ela fosse um robô, né, precisaria ter uma explicação de como ela comeu uma fruta, porque, né, no caso, bom, a explicação mais plausível se ela fosse um robô é que ela fosse meio que um robô biológico, tipo um serafim, e aí a fruta vem do, tipo, sangue verde lá deles. Porque, se eu não me engano, a fruta dela é uma paramécia e são só paramécias que podem ser usadas no sangue, com o sangue verde, se eu não me engano. Talvez possam ser usadas zoans também, mas se eu não me engano são só paramécias. Nesse caso, também ela poderia ser um clone da Jeanne e um ciborgue ao mesmo tempo. Então, eu realmente acho que a Gunko, ela não é uma pessoa normal, ela é alguma coisa diferente, eu acredito que ela seja, pelo menos ciborgue, que ela tem alguma parte mecânica, alguma coisa desse tipo. Mas, né, ela pode ser só uma personagem normal que o Oda inventou lá, que não tem sobrenome, não importa. Ele não botou lá, não importa, não tem. E a gente só tá vendo pelo em ovo aí, sei lá, né? Não tem nada, na verdade. Mas é interessante ficar teorizando. É a coisa mais legal que tem, eu acho, pra se fazer na comunidade de One Piece. É o que mantém a comunidade tão forte, são as teorias. Então, mesmo que a gente não vá chegar em lugar nenhum com essas teorias sobre a Gunko, é interessante continuar produzindo mais. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Até semana que vem.